Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão sonhada, tão buscada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração tem uma condição. Precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Aí a coisa complica, não é? Porque eles vêm nos acompanhando desde que chegamos no reino nominal. Mas não é impossível a tarefa, não. Com determinação, boa vontade, e com ajuda a gente consegue resolver isso. E hoje, o auxílio é de uma passagem do Evangelho. É da primeira carta de Pedro, onde ele diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A frase é complicada, não é? Vamos repetir? Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da graça de Deus que é multiforme. É. Toda criatura recebe de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o dom de servir como um ministério essencialmente divino. E se o homem levanta tantos problemas de solução difícil, como o nosso de hoje, em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Nós somos como cegos tateando no escuro em busca da tão sonhada felicidade. É. Só que uns são mais cegos do que os outros já conseguem perceber uma luz tênue entre suas pálpebras. E o quadro da evolução terrestre apresenta a divisão entre os que dominais, magnatas e proletários. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora, no mundo, a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. O trabalho é importante a gente fazer um pequeno parêntese para falar sobre ele. No primeiro capítulo da Bíblia, do Antigo Testamento, lá está escrito que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e obrigados a trabalhar para se sustentar. Até então viviam numa boa, sem precisar trabalhar. Teriam desobedecido a Deus e então foram castigados. A gente ainda percebe o trabalho como um castigo. Mas Allan Kardec muda isso, colocando o trabalho como uma lei divina, uma das 10 leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, a partir da compreensão do que Kardec nos coloca, o trabalho agora deixa de ser um castigo e transforma-se numa possibilidade de evolução. E todo o trabalho é importante, porque é imprescindível que haja sempre profissionais da limpeza pública. Tem que ter também os desbravadores das terras insalubres, os chefes da fábrica e os trabalhadores da imprensa. Todos são importantes. Não existe trabalho
mais importante do que o outro. Existe, sim, responsabilidade. Não é assim? Só que, infelizmente, nós não compreendemos ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra nos transforma em dispenseiros da graça de Deus. É. Aqueles que fazem os trabalhos mais humildes, que recebem menos, são considerados pobres. Aqueles que muitas vezes receberam de herança uma fortuna, não precisam trabalhar, são considerados ricos, não é assim? Só que, em chegando na parte espiritual, aquele pobre que trabalhou bastante recebeu o aplauso dos bons espíritos. E aquele que passou a vida na ociosidade, porque tinha bastante dinheiro, vai ter que entrar na fila da reencarnação e provavelmente na próxima reencarnação virá numa posição bastante humilde que é para aprender a importância do trabalho para a sua evolução espiritual. Mas as coisas estão mudando. A noção de capitalista e operário está sendo renovada, porque ambos são servidores de Deus. O jardineiro será recebido igualmente, se cumprir a sua função com amor, com carinho, como um chefe de fábrica. Porque cada um vai administrar os bens recebidos de Deus. Esta colocação de administrar os bens recebidos de Deus nos leva à parábola dos talentos. O Senhor saiu para viajar, distribuiu seus talentos. Um recebeu um, multiplicou em 3. Outro recebeu um, duplicou. E outro recebeu um talento e guardou na terra com medo de perder. Quando o Senhor chegou, parabenizou aquele que multiplicou um talento em 3, parabenizou também aquele que multiplicou um talento em 2 e castigou aquele que não teve coragem de utilizar o talento do seu Senhor para fazê-lo multiplicar. Ou seja, aquele que não teve coragem de utilizar os seus talentos. Porque a parábola dos talentos, na época de Jesus, falava em dinheiro. Hoje, atualmente, os talentos são as nossas aquisições que fizemos nas encarnações anteriores, que temos que utilizar em nosso benefício e em benefício dos demais. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.